O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Hernande, querido Diácono Getúlio, amado povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje celebramos esta grande festa da nossa fé, mas precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, uma grande anamnese de tudo aquilo que nós vivemos até chegar a este grande dia. Logo após o carnaval, entramos num grande retiro espiritual na nossa paróquia, a nossa quaresma, onde nós intensificávamos o nosso espírito de oração, de jejum, de esmola e penitência, onde nós buscávamos constantemente a confissão para lutar sobre qualquer tipo de mal que pudesse nos atormentar e tirar a nossa paz. E ali íamos nos reconciliando com o Senhor. Fizemos os nossos propósitos e ansiosos para terminar talvez a quaresma, porque é muito pesado, às vezes, fazer o jejum, ou fazer as mortificações, ou parar um pouco para voltarmos dentro de nós e rasgar o nosso coração diante da presença amorosa de Deus. Pedíamos urgentemente que chegasse a Semana Santa, onde nós solenemente demos abertura a esta semana com grande festa, com grande alegria, com coração jubiloso, porque nós conseguimos viver a quaresma e queríamos também entrar no novo retiro, uma vez que esta Semana Santa também nós voltaríamos o nosso coração
totalmente para Deus. Assim entramos nesta grande semana, onde buscávamos constantemente seguir os passos de Cristo. Dentro desta semana, entramos no Tríduo Pascal. Celebramos na quinta-feira a instituição da Eucaristia, o lava-pés, a missa dos santos óleos. Nós, sacerdotes, reafirmamos as nossas promessas diante do bispo. Depois celebramos aqui na nossa paróquia aquele gesto tão simples de Cristo, de se humilhar, de se rebaixar para lavar os pés dos discípulos. E celebrar também a Eucaristia, fazer o seu memorial. Realizamos e atuamos aquilo que Cristo disse: fazer isto em memória de mim. Acompanhamos estes 3 dias, onde na sexta-feira nós sofremos também as dores de Cristo, onde nós podemos experimentar o seu sofrimento, a sua agonia, a sua tristeza, onde nós enterramos a Cristo. Sofremos junto de Cristo, junto com sua mãe piedosa. A nossa querida imagem, a nossa paróquia traz esse traço da mãe piedade, Nossa Senhora das Dores. Acompanhamos o seu sofrimento até hoje, pela manhã, pela madrugada, nós caminhávamos pelas ruas da nossa paróquia, sofrendo também aquela mesma tristeza que Maria sentia, mas na expectativa do sol que iria raiar, do sol que iria aparecer, o sol que é o próprio Cristo, que haveria de ressuscitar. Estes são os conteúdos da nossa fé. Por isso nós podemos autenticamente crer que Cristo ressuscitou, verdadeiramente, aleluia, Ele ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. E assim entramos hoje neste grande louvor, nessa grande ação de graças, porque hoje esta celebração, ela tem muitos conteúdos que nos ajudam a entrar no mistério da ressurreição de Cristo, à luz do Círio Pascal, que é o próprio Cristo, onde Ele é acendido no fogo novo, este fogo que aquece o nosso coração e nos traz a memória do nosso batismo, nos traz a memória da nossa fé, uma vez que hoje nós celebramos verdadeiramente este dom da nossa fé. Tantos sinais, o fogo, a vela, o Círio Pascal, a água, tantos símbolos que remetem à nossa fé, que remetem à nossa espiritualidade cristã. Por isso, a nossa liturgia hoje, ainda que não haja batismo aqui na nossa paróquia ou em qualquer outra paróquia, a liturgia ela é batismal, porque hoje somos mergulhados, encharcados neste mistério de Cristo, a sua ressurreição. Por isso, queridos, nós somos igreja, nós somos o povo sacerdotal, nós somos essa igreja de Cristo. Por isso é motivo de festa para cada um de nós, por isso é motivo de alegria para cada um de nós. Celebramos hoje um dom da nossa fé. Por isso devemos dizer aleluia. A nossa celebração hoje é de alegria, é de festa. Hoje ninguém deve ficar triste, porque o Senhor está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Por isso, a igreja canta, ao contrário deste dia que nós cantávamos, povo meu, que te fiz eu, que te fiz, te contristei. Hoje não, nós cantamos exultando a presença de Deus, cantamos exultando a maravilha que Deus realizou na história da humanidade. Os anjos triunfantes, toda a terra se alegra e canta igualmente. Por isso, celebramos este fogo novo, este fogo que aquece o nosso coração,
O padre canta: o Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. Essa é a nossa fé. Continuamos vendo no Exultate: foi Ele quem pagou por cada um de nós. Ele pagou o preço das nossas culpas. Por isso agora nós temos livre acesso a Ele, pois é hoje a nossa Páscoa, diferente da Páscoa dos judeus. Verdadeiramente Cristo fez essa passagem na nossa vida, fez essa passagem na nossa história. Isso é Páscoa, é uma transformação, passagem da morte para a vida. Vemos ainda no Exulte: nesta noite Ele nos lavou todo crime, Ele é a nossa alegria verdadeira. É nesta noite que se deu um grande sacrifício, um sacrifício de louvor. Ainda que em outros lugares, pela ausência de um sacerdote, se faça a celebração da palavra, não se consegue expressar o que significa verdadeiramente a celebração de hoje. É só no sacrifício que nós conseguimos entender o grande mistério da ressurreição. O Pai, na sua infinita bondade, acolhe o sacrifício do seu Filho. Por isso, o centro da nossa Eucaristia, o centro da nossa missa, é a entrega do Cristo que se dá no altar por cada um de nós. Por isso, nós temos a ressurreição. Por isso, querido, hoje a liturgia nos acolhe. O Círio Pascal é a presença deste Cristo que está no meio de nós, essa chama que circunda a nossa vida, que dissipa de cada um as trevas. Onde há Deus não pode haver trevas. Quem tem a luz não pode andar na escuridão. Queridos, que alegria hoje festejarmos esta noite maravilhosa, esta noite tão feliz, esta noite tão venturosa. Olhamos hoje a imagem deste Evangelho, aquelas mulheres que vão ao encontro do Senhor no túmulo. Um anjo anuncia que Ele não está lá. A pedra rolou, o sepulcro está vazio, Ele ressuscitou. Aleluia! Aquelas mulheres ficam maravilhadas, porque perceberam verdadeiramente aquilo que os profetas já anunciavam, aquilo que o próprio São Paulo experimentou no caminho de Damasco, quando encontrou com o Senhor, a promessa que o Senhor iria morrer, que ia sofrer, que iria padecer, mas iria ressuscitar no terceiro dia. E essas palavras alegram o nosso coração. Aquelas mulheres sentiram essa presença do ressuscitado. O ressuscitado aparece no meio delas e diz: vai a Galileia e fala lá para os meus filhos, fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. Aquelas mulheres se enchem de alegria. Por isso hoje nós devemos celebrar, dar brados de louvor, cantar hinos de glória ao Senhor, porque verdadeiramente Ele ressuscitou, e isso é motivo de alegria para cada um de nós. Querido, aquelas mulheres foram apressadamente ao encontro dos seus discípulos, dos discípulos do Senhor, para anunciar a grande alegria. Nós precisamos hoje nos alegrar com essa presença do Cristo que se faz presente no meio de nós e querermos anunciar esse amor que é verdadeiro e se faz presente no meio de nós. É dados de fé. A igreja atesta, a igreja proclama, o catecismo da igreja proclama. Depois que Ele ressuscita, Ele entra nos lugares, Ele adentra nos lugares, Ele sai dos lugares, Ele anda, Ele vai ao encontro dos seus discípulos, Ele come, Ele bebe, Ele toca, se percebe e deixa os outros se perceberem. Ele se deixa ser tocado, Ele abraça, Ele come, Ele bebe. Isso é sinal de ressurreição.
o Cristo está vivo. Ele é o Jesus de Nazaré. E os apóstolos, os discípulos, encontram com o Senhor, experimentam este amor tão grandioso de Deus. Por isso, queridos, hoje nós também devemos nos vitoriar, porque através da cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o sepulcro, e peçamos Ele neste dia que possa também vencer todos os nossos sepulcros, que nós possamos estar abertos a partir desta ressurreição para uma vida nova. Precisamos constantemente nos alegrar, porque somos verdadeiros cristãos. Nós temos um Cristo autêntico que se faz presente no meio de nós. É só na Igreja Católica que nós encontramos este Cristo que se dá, que se permite ser comido, que se permite ser bebido. Por isso, nós devemos hoje reafirmar a nossa fé católica, devemos reafirmar a nossa fé cristã. Olhemos aquela cena e não podemos ficar distraídos como aqueles homens que estavam caminhando. Aqueles homens, os discípulos de Emaús, estavam meio que cabisbaixos, tristes, porque o Senhor tinha morrido. Nós não podemos ficar tristes, porque o Senhor está vivo. E eles caminhavam de cabeças baixas. De repente, um homem com uma aparência talvez de jardineiro se apresenta ao lado deles, começa a caminhar com eles. Eles não percebem quem era o Senhor, não conseguem ver que era o ressuscitado que estava presente no meio deles. Por isso nós precisamos erguer o nosso olhar, colocar o nosso olhar adiante na fé, porque só através da fé nós podemos acreditar no dado da ressurreição. Podemos estar numa praia, correr em direção ao mar e não conseguiremos avançar ao mar, porque nós não conseguiremos ir adiante. Por isso, para conhecer, para acreditar na ressurreição, é preciso verdadeiramente o nosso dado de fé. Eis que os discípulos de Emaús foram conhecer o Senhor. É preciso olhar para o Senhor. Por isso, a partir deste dado da ressurreição, não olhemos nem para a direita e nem para a esquerda. Não olhemos mais para trás. O que era velho ficou para trás. Precisamos dar passos adiante. Eis que o Senhor dialoga com os discípulos de Emaús. Eis que eles conhecem o Senhor no repartir do pão. Nós vamos hoje reconhecer, reafirmar a nossa fé na ressurreição do Senhor, a partir do pão que se dará, a partir daquele momento onde ele se fará presente no altar. Por isso, nós devemos, como Pedro, realmente, ele ressuscitou, não simplesmente ressuscitou, realmente, ele ressuscitou. Essa fé de Pedro deve animar o nosso coração. Essa fé de Pedro, que é a igreja, que é pedra. Pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, pode vir as pessoas criticarem a igreja, talvez falar contra o sacerdote, talvez falar contra o bispo. É a igreja de Pedro, vai prevalecer até o fim, anátema sit, o poder do inferno não prevalecerá. O Espírito do Senhor está sobre nós, queridos. Ele nos ungiu, ele nos consagrou para anunciar a boa nova. Essa boa nova que é Jesus de Nazaré. Ele que está no nosso meio. Ele ressuscitou por mim, ressuscitou por cada um de nós aqui nesta noite. Por isso hoje, vamos verdadeiramente numa corrente de fé, numa unidade perfeita com essa igreja que é santa, que é maravilhosa, professar a nossa fé na ressurreição.
A igreja nos orienta através dos seus documentos, que são belíssimos e que precisamos continuamente estudar e aprender mais, que é possível acreditar na ressurreição. Ainda que a filosofia, ainda que a história não conheça, nós conhecemos, porque nós somos homens de fé. Por isso hoje, engrandeçamos a nosso Deus, alegramo-nos na presença deste nosso Deus, porque Ele está no meio de nós, Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, queridos, Ele se faz vivo no meio de nós, que o seu coração hoje possa rejubilar, que o seu coração possa pular de alegria, que a sua vida hoje seja uma expressão de louvor, porque o Senhor está aqui, Ele está no meio de nós, Ele venceu a cruz, Ele venceu a dor, carregou os nossos fardos, os nossos pecados. Por isso, nós nos alegramos como aquelas mulheres que experimentaram o poder do ressuscitado. Como Ele mesmo tinha dito, que Ele iria voltar, que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Eis que sua promessa se cumpre. Eis que a sua promessa também se cumpre na sua vida. Crê na ressurreição e Ele vai te ressuscitar, ainda que você esteja fraco na fé, Ele vai te levantar. Ainda que você esteja meio que perdido, ainda que seja cristão, Ele vai renovar a sua fé. Hoje, ainda nesta liturgia, nós iremos professar a nossa fé. Iremos renunciar tudo aquilo que não permite a nossa adesão pessoal a Cristo, para que sejamos totalmente libertos de todas as amarras, para verdadeiramente sermos cristãos. Não mais cristãos de meia pataca, sem vergonha, mas cristãos verdadeiros que decidem sim pelo Senhor e por Ele entregam as suas vidas. Aquelas mulheres que encontraram com o Senhor, anunciaram o Senhor. Que hoje, com essa certeza da ressurreição, com a certeza da nossa fé, que possamos nós também testemunhar que o ressuscitado, Ele venceu a morte. Ele se faz presente no meio de nós. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!